Rui Lira, agora na Cultura Informa. Tá chegando com os comentários o professor e analista político Rui Lira. Boa tarde, Rui. Bem-vindo e feliz ano novo. Boa tarde, feliz ano novo. Boa tarde para você, André Santiago, para o nosso Dido Montenegro. E boa tarde, naturalmente, para Sandro Rodrigues, nossa companheira de sempre aqui. É uma alegria a gente estar conversando com todos vocês e ainda mais estar conversando com a grande audiência da Cultura Informa. Um público que não nos deixa, que sempre está atento, que está trazendo sua contribuição. Em suma, a razão de ser do rádio, que é o ouvinte. Nós queremos agradecer muito por começar esse ano novo, esse primeiro comentário nosso depois do rompimento de ano. E para nós aqui, um dia particularmente feliz, porque nós estamos comemorando, festejando o aniversário de 26 anos do nosso filho Rui Lira Cordeiro, que acaba de ser aprovado no vestibular de medicina da Faculdade de Tiradentes aqui do Recife. E a gente está naturalmente muito contente, porque a gente sabe que ele será um grande médico. Ele tem sensibilidade humana, ele tem uma visão da cidadania, uma visão do ser humano, da pessoa, e nós temos certeza que com a inteligência que ele tem e essa sensibilidade, essa percepção, ele será um grande médico. Então a gente está comemorando duplamente, porque ele está começando o curso de medicina e também porque nesse momento ele está festejando hoje, está inclusive lá em Sairé, com Nilane, a noiva, e também está com seu Nilo e Dona Branca, que são os sogros, né? Estão lá com ele e, naturalmente, festejando esse 4 de janeiro, que é a data do aniversário dele. Parabéns, meu filho, muita alegria poder falar com você hoje aqui. E a gente está, eu e sua mãe Eliésia, muito contentes, juntamente com Ju, com Eva, com a Nega, com a Eliane, a família toda, todo mundo festejando e comemorando esse aniversário. A gente tem agora um outro assunto, que é essa doença do presidente da República. E o que a gente está vendo nas redes sociais é uma certa indiferença de grande parte das pessoas, e uns até com mágoa daquilo que o Bolsonaro declarou, coisas que ele falou a respeito da doença dos outros, né? Quando ele falou, por exemplo, que não era coveiro, quando ele falou que o povo devia parar de mimimi e de churumingada e de frescura porque estavam chorando seus mortos. Então tem gente passando isso na cara. É uma minoria, mas a maioria está mostrando uma certa indiferença. Indiferença que se traduz provavelmente naquilo que tem sido o resultado, o produto direto que a população brasileira está colhendo desses 3 anos de governo de Bolsonaro recém-completados. Então, a gente vê que se Bolsonaro é uma figura que não tem uma facilidade de sentir o problema dos outros, não tem uma sensibilidade, ficou demonstrado inclusive agora isso. Ele adoeceu de tanto comer camarão e de tanto folhear, não sei o que comeu, o que bebeu, que adoeceu agora nas férias. Enquanto que a população da Bahia são mais de 70 mil pessoas desalojadas e uma quantidade ainda não bem fechada de gente que morreu, inclusive nas enchentes, e ele não demonstrou a menor sensibilidade pessoal, a menor empatia, é uma palavra que usa muito. Eu não gosto tanto assim, porque acho difícil você se colocar no lugar do outro, mas ele podia ter o sentimento de que o outro está sofrendo. Isso de ter compaixão, eu acho que é uma coisa humana, é uma coisa natural. A gente tem compaixão até com os animais. A gente sabe de gente que leva um cachorro, né? Um cachorrinho às vezes pequenininho, um bichinho insignificante que é apenas de estimação, a pessoa leva desesperado por veterinário meia-noite porque sabe que ele está sofrendo, sabe que ele está sentindo as coisas. E essa sensibilidade com os seres humanos, Bolsonaro não tem demonstrado. Então, se ele não ama, é difícil ser amado, né? Porque a condição de amar é ser amado. Aliás, a condição de ser amado é amar. Não é você querer que os outros gostem de você. Eles não vão gostar de você de graça. Né? Há inúmeras pessoas que a gente nem conhece, ignora, e a gente tem uma compaixão, tem um respeito, essa coisa toda. Mas amar mesmo, realmente se ligar, a gente não sente isso da população brasileira em relação a Bolsonaro. E acho que é uma questão que eles deviam prestar muito atenção, eles que eu digo são ele e a família, porque já é a 3ª vez mais ou menos que esse mesmo jogo é proposto ao povo do Brasil.
presidente está internado no hospital. Aí o único médico que atende ele, que é esse Antônio, não sei das quantas, é o médico que sempre atende ele é um médico de câncer, ele é um oncologista. E é desde a facada o mesmo médico que atende ele que decide o que vai fazer e o que não vai fazer. Felizmente, é ótimo para Bolsonaro, ele vai sair do hospital amanhã ou quinta-feira. É o que está previsto dentro do quadro que está desenhado. Então é bom que ele tenha a saúde dele, a gente não vai querer aqui que ninguém perca a sua saúde, a gente não vai querer que ninguém morra antes do tempo aqui, a gente não tem essa frieza, a gente tem compaixão com o ser humano, a gente sente a dor de quem tenha medo de morrer e de quem tenha qualquer doença, qualquer problema e não queira estar sofrendo, a gente sente isso, mesmo em relação a ele. Eu não estou dizendo aqui que gosto dele, que tenho um amor, que tenho qualquer tipo de afeto especial por ele, não tenho. Mas acho que é bom que ele esteja com saúde, que ele se recupere, saia e vá atender as pessoas que o amam e que gostam dele. Mas claramente não está entre as pessoas que o amam essa grande coletividade brasileira. A gente não sente isso. E acho que qualquer político devia se preocupar com isso. Porque se ele não tem uma obra administrativa importante, que não tem, quando você procura o rol de realizações, você só encontra coisas que não tem expressão, não tem valor. É uma estradinha aqui, uma coisa acolá. E quando a gente olha as coisas ruins, essas são muito expressivas, né? Agora saiu a estatística do Cerrado, mostrando a destruição do bioma do Cerrado. A Amazônia é outro descalabro, outra tragédia, outra tristeza. E a gente vê a economia do país em pandareco, né? E a população brasileira hoje pagando uma inflação altíssima, um desemprego altíssimo, uma carestia imensa, porque a carestia é diferente da inflação. Anotem bem, inflação é subpreço. E carestia é as coisas serem mais caras do que em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer tempo. E a gente não vê no presidente nem sensibilidade para isso, nem capacidade técnica e administrativa de resolver os problemas do país. Então, se ele não tem obra administrativa, se ele não tem um governo para apresentar, ou um projeto para esse último ano de governo, se até os auxílios que ele concede são inferiores aos que ele concedeu lá atrás, e não são suficientes nem para atender a quantidade de pessoas que precisam, nem o valor corresponde à necessidade das pessoas. Então, como é que ele espera ser amado e se as pessoas estarem agora preocupadas com a saúde dele? Só aqueles que são muito ligados, acham que ele é um mito, acham que ele veio para salvar o Brasil, acham que ele é o melhor presidente do Brasil. Esse grupo certamente pode ter alguma empatia, alguma conexão. Mas o grosso da população brasileira, pelo que a gente percebe, sente nas conversas, nas redes sociais, não está nem ligando. Tanto faz. Não é que necessariamente as pessoas queiram o pior para ele, mas a indiferença, eu acho, é pior do que o ódio. O ódio, pelo menos, gera uma briga, né? Mas a indiferença deixa você completamente de lado. E eu acho que esse é o sentimento que está atingindo mais o presidente da República nesse momento. E esse é um problema dele. Eu estou apenas aqui constatando o que eu consigo observar a partir da situação política do Brasil. E com isso, eu já abro espaço, torcendo para que o presidente receba o tamanho como está mais ou menos estimado pelos seus assessores, que ele volte a trabalhar normalmente, porque assim o combate político prossegue. E aquilo que muita gente está querendo e está sendo expresso nas redes, eu acho que é um sentimento legítimo. Todo mundo quer que ele tenha bastante saúde para chegar até outubro e então ser julgado pela população brasileira em termos eleitorais. E pelo andar da carruagem, o julgamento será extremamente negativo para ele, talvez até pior do que o que ele espera, pior do que o que ele imagina nos seus pesadelos mais doloridos. E então vamos agora conversar com os ouvintes da cultura, ficar à disposição, porque tem muita coisa mais no noticiário. E a gente então saúda mais uma vez Rui Lira Cordeiro, dando parabéns a ele pelos 26 anos, pela aprovação no vestibular de medicina. E bola para frente, porque aqui nós estamos provocando, levantando a reflexão do ouvinte da Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Aproveitando o momento, né, Dido, para parabenizar o nosso colega
O Antônio Carlos está completando mais um ano de vida hoje, muita saúde, muita paz, muito dinheiro, muitas realizações e muita fé, né? Exatamente, é um dia de muita festa, né? Olha só, o nosso professor Rui Lira celebrando aqui a vida do filho dele, Isso. celebrando as conquistas, e a gente também aqui aproveita e parabeniza nosso querido Antônio Carlos. Então, assim, dizer que o ano começou bem, acho que é desnecessário, né? Graças a Deus começou super bem pra gente nesse aspecto, só nos resta pedir que continue assim, nesse clima de alegria e de conquistas. A partir de agora, o nosso ouvinte já pode mandar aqui as mensagens para que o nosso professor Rui comece aqui a responder, trazer as ponderações dele. Já tem várias aqui, o Ivanildo Baresi. Boa tarde, professor. Faltam 3 meses para Bolsonaro renunciar. Se ele for inteligente, não entra nessas eleições. Mas, como sempre, ele não pensa, vai perder feio. O problema é que talvez Bolsonaro, nessa altura, também tem muitos compromissos, né? Ele tem ligação com o agronegócio, ele tem ligação com mineradores, ele tem várias ligações diferentes uma da outra que sustentam, dão uma certa sustentação a setores do mercado financeiro, a setores do empresariado, como ele visitou recentemente a Fiesp lá em São Paulo e foi muito bem recebido. Então talvez ele prefira segurar essa bola do que cair fora. Aliás, porque ele sempre tem passado uma mensagem assim do machão, né, do cara decidido, do cara de munheca, o cara forte, essa coisa toda, que aliás está sendo uma imagem abalada por esse doenceiro que ele vive nele, né? Toda hora o cara está baixando no hospital para mexer nos intestinos. Se fosse uma doença, como muita gente suspeita, uma doença pior e mais respeitável como doença, né? As pessoas até que não cairiam na gozação, como muita gente também está caindo. Mas a doença de intestino sempre inspira alguns trocadilhos, algumas analogias que não são nada edificantes e que nós não vamos aqui entrar nesse território porque é um território baixo, fora do nível de qualidade do ouvinte cultura, então nós não vamos entrar nesse tipo de comentário. Mas a verdade é que Bolsonaro, com essa história de estar todo dia no hospital, todo dia tirando uma foto com aquela cara de tristeza e depois aparecer andando no corredor do hospital, ele está gerando uma dúvida enorme sobre a transparência, a credibilidade e a solidez daquilo que ele chama o machão, o forte, o cara que segura a peteca, que anda a cavalo, que está no helicóptero, que está na moto, que está folheando no jet ski lá na praia enquanto o povo da Bahia está morrendo. Então essa imagem que ele passa de aparentemente fortaleza, na verdade está se enfraquecendo muito com isso. Mas eu não acho que isso seja suficiente para ele entregar a peteca, para ele sair. Isso eu acho, não é uma informação que eu tenho, evidentemente que eu não privo da intimidade dele e dos filhos, mas eu acho que ele está muito ligado, e tem a reeleição agora, né, do Eduardo Bolsonaro, que deve se candidatar novamente, tem eleições para o Senado aí, muita gente ligada a ele. Eu acho que é difícil ele renunciar, ele inclusive não faz muito parte do perfil dele. Acho mais que o nosso ouvinte, o Tafarel, não é isso? O Tafarel está muito correto quando diz que ele é tão irracional que provavelmente ele vai ficar para levar uma surra muito grande, porque é o que está se desenhando no horizonte. Mensagem aqui do Índio Agagiani. Boa tarde a todos, estamos no Caiucá. Professor, no governo militar foi criado o crédito educativo para estudante nenhum ficar devendo. Veio o Lula e inventou o FIES e o ProUni. Os alunos ficam ProUni não, né? Os alunos ficam devendo até sua alma. E agora veio o Bolsonaro e perdoou quase 100% da dívida do estudante. Quem é o pai dessa obra dos estudantes? Olha, Índio, a sua evidente visão é defender Bolsonaro. Então Bolsonaro não perdoou exatamente a dívida das pessoas, né? Ele, inclusive, fez uma coisa boa que eu acho, que foi estender o crédito educativo agora. Acho que é uma coisa positiva que o Bolsonaro fez. Mas eu vou lhe dizer uma coisa a bem da sinceridade. Isso é uma gota d'água no oceano das desgraças e das atitudes negativas que o Bolsonaro tomou em relação à pandemia. Estão começando agora a estudar quantas pessoas morreram por conta das ações dele. Tem mais de uma instituição estudando isso. E aquilo que está a economia do Brasil, amigo Índio. A economia do Brasil hoje está de um jeito que você não tem salário mínimo porque foram 3 anos consecutivos sem ajuste real.
Lula foram mais de 40% de aumento real para o salário mínimo, e por isso a coisa melhorou muito e o emprego aumentou muito na época dele, e ele saiu com 85% de aprovação, enquanto Bolsonaro hoje está com 60%, 65% de rejeição, de desaprovação. Então, essa coisa do crédito, de acertar uma medida pontual aqui ou outra ali, normalmente no interesse do empresário, porque esse crédito agora vai todo para a iniciativa privada. Por exemplo, meu filho pode ser até beneficiado agora, porque ele está entrando numa escola particular e poderá receber isso. Então começa por aí. Isso não é uma invenção dele, não é um favor que ele está fazendo a ninguém. Os empresários privados agradecem porque o dinheiro público vai lá para tonificar essas instituições privadas, e nas instituições públicas ele tirou o dinheiro das universidades, como tirou o dinheiro da pesquisa científica, como tirou o dinheiro da saúde, como tirou o dinheiro da educação. Então, Índio, a relação do que ele fez de ruim é tão grande nas condições que não dá para pegar um caso desse isolado, mesmo que seja uma medida positiva. Quem vai dizer que o Auxílio Brasil dele é errado? Não, tá bom. É melhor dar R$400 ao povo do que o pessoal ficar com aquele que tinha. Mas 400 dá para quê, Índio? Você vive com o quê com R$400 hoje? Hoje o salário mínimo brasileiro não compra 2 cestas básicas em São Paulo. Então, diante do tamanho da desgraceira que está na economia, a crise social que o Brasil atravessa, a crise internacional, a destruição do meio ambiente e tanta coisa mais, essa medida isolada ela se perde no contexto. Vamos dizer, medida positiva, tudo bem, estendo o crédito, fez, aconteceu, a ditadura também fez, é bom também, Fernando Henrique fez também, o Vale Gás também é bom, Lula fez, o Bolsa Família também é bom, mas isso é muito pouco diante do Brasil. Nós temos 203 milhões de pessoas para emprego, para comida, para assistência médica, a saúde, e o que é que a gente tem? A educação também, claro, e o que é que a gente tem no momento? A gente tem uma crise sem precedentes e por isso o presidente certamente não vai vencer as eleições, não vai ter condição de disputar a contento, exatamente contra um projeto que é o oposto do projeto dele. O projeto dele é de concentrar renda na mão dos empresários, e o projeto de Lula é distribuir renda sem prejudicar os empresários, porque quando você distribui renda, o empresário também ganha. Por quê? Porque o pessoal com mais dinheiro na mão compra mais, a economia roda e todo mundo sai ganhando. Mas Bolsonaro não, ele entrou nessa de só beneficiar quem está muito em cima. Então, está o quadro que você está vendo aí. A medida é positiva? Sim, podemos concordar. Mas é uma gota d'água no oceano de problemas que a gente tem gerados pelo governo Bolsonaro. Mandar abraços para o Jailton Arruda acompanhando a gente, Maria Luciene também acompanhando pelo Facebook da Rádio Cultura, muito obrigado. O Giovanni Gomes, jornalista também acompanhando a gente, deixando aqui um boa tarde para o senhor, para o André, para mim, muito obrigado, Giovanni Gomes, acompanhando a gente aqui, e perguntou o seguinte: na sua visão, existe alguma terceira via para a presidência da República? Olha, quando você pega o percentual de Bolsonaro, o pessoal fez finalmente aqui uma agregação melhor das pesquisas do que em outros momentos. Então agora em dezembro, mais de um instituto, eles fizeram uma agregação. Então você pega tudo quanto é pesquisa, olha a aprovação do presidente, olha a intenção de voto, essa coisa toda. Então veja, Lula está em algumas simulações com 48, no segundo turno com 55, e Bolsonaro tem 30, tem 25, dependendo da simulação, e às vezes um pouco menos, 22, por aí vai. Quando você soma Lula, bote 50 em Lula, bote 30 em Bolsonaro, você já tem 80% dos votos. Aí fica para tal terceira via. Quem é que vai ser a terceira via? Ciro com 6 ou 7, Moro com 8 ou 9, nem a 10 está chegando mais, Álvaro Dias ou Dória com 4, 5, tá? Quando você junta esse pessoal de terceira via, vê que não há condições. Por quê? Porque Bolsonaro, ele polarizou o Brasil. Era ele contra os comunistas, era ele contra os corruptos, era ele contra o PT, era ele contra quem apoiasse o PT, era ele contra a China, era ele contra a Rússia, era ele contra a Venezuela, era ele contra Cuba, era ele contra o resto do mundo, era ele contra o bom senso, era ele contra a vacina, como está sendo agora com criança. Então ele polarizou e agora está colhendo o produto da polarização. A população olhou e disse: é esse ou esse? E está decidido por Lula.
Isso é o que está acontecendo no cenário. E nessa polarização nós temos já 85% dos votos, mais ou menos, na intenção do eleitor. Aí não tem cabimento. A terceira via vai ficar com o quê? Com 12, com 13, 14? Não tem sentido terceira via. Nem tem discurso, né? Qual é a terceira via que vai levantar um discurso equivalente ao de Bolsonaro, que está derrotado, ou melhor do que o de Lula, que está sendo preferido pela população? O discurso da distribuição de renda, do desenvolvimento para todo mundo sair ganhando. Esse é o discurso de Lula, que o povo já conhece, já teve 2 mandatos e mais um de Dilma, que comprovou isso. Então é difícil também você entrar ideologicamente, eu falo do ponto de vista da palavra que você tem a oferecer à sociedade e do projeto que você tem. E há um detalhe, está provado que Bolsonaro não consegue fazer isso e está provado que Lula já fez. Falar em abraço, quem está aqui no estúdio vai participar do Cultura Entrevista e está mandando um abraço para o professor Rui, é também professor e coach, né? Mentor, né? Mentor, essa nova nomenclatura, né? Nomenclatura, isso. Um termo, né? Utilizado, né? É o Eugênio Salles, contemporâneo de Rui. Eugênio é primeira, né? O próprio nome já diz, né? Um gênio. Boa. Ele não diz para não parecer imodesto, né? Eugênio, ele não diz isso. Mas nós dissemos, podemos dizer daqui, que ele se aproxima muito de uma pessoa que tem traços de genialidade pelo sucesso que ele conseguiu na carreira, por aquilo que ele é como nome, e ele terá muita coisa boa a dizer nessa entrevista daqui a pouco. Mensagem aqui do Cledson, está dizendo: Rui, será que essa doença do presidente não será mais uma novela como antes dele se candidatar à presidência, que comoveu o país com a facada? Acho que sim. Tenho a impressão que tem uma armação mais ou menos o seguinte. De novo eu estou aqui no território do achismo, né? E faço questão de advertir meus ouvintes. Eu não tenho nenhuma fonte para isso. É só minha experiência política, digamos assim, que já remonta aos quase 60 anos de experiência, né? Também não quer dizer que é certa, não, viu, gente? O negócio da experiência, etc. Tal, não. Senão um time mais velho que fosse ganhava todos os campeonatos, né? E às vezes vem aquele bem novinho, feito o Bragantino, quando começou esse ano aqui, e vem com tudo, né? Time novo, recém-formado, mas vem com tudo. Bom, aí o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que a armação seria essa. Foi a esquerda, foram os comunistas que deram a facada no presidente, e ele está pagando a conta até hoje, e esses bandidos merecem ser derrotados nas urnas, e Bolsonaro é um homem hoje sujeito a chuvas e trovoadas nos seus intestinos por questões da facada que ele teria levado dos comunistas. Eles gostam de dizer que Adélio era militante do PSOL. Isso é uma mentira deslavada. Ele não era militante de coisa nenhuma. Na época que ele estava com a facada, parece que até filiado a um partido de direita ele estava. E o que não está explicado até hoje é como ele passou lá no clube de tiro, onde Carlos Bolsonaro também frequenta, e esse clube de tiro de Santa Catarina, me parece, que tem uma série de conexões com gente ligada a Bolsonaro. Isso está para ser explicado ainda. Quem tiver curiosidade, veja, o único documento que eu conheço assim, que estudou essas questões da facada, é um documentário do Joaquim Carvalho, que é um jornalista do 247, e que ele coloca essa questão da facada em dúvida e mostra como a coisa não foi bem apurada, não foi bem analisada. Mas aí a Bolsonaro resta isso, se vitimar, se colocar na vitimização e se colocar como aquele que foi atacado, que tentaram matá-lo, essa coisa toda. Ele só não explica que quando ele tomou a facada, aquela coisa toda que é colocada no noticiário, ele ganhou as eleições em seguida. E agora está para perder as eleições. Então, isso eu acho que tem essa encenação, acho que a gente vai ver essa coisa, essa tentativa, né? Professor Rui, a gente agradece a sua participação aqui nesse segundo programa do ano, deseja boa tarde, mais uma vez um forte abraço aí para seu filho e até quinta-feira. Até quinta estaremos de volta com muita alegria, saudando a grande audiência da Cultura em Forma, saudando o nosso André Santiago, saudando também Dindo Montenegro e Sandro Rodrigues na nossa técnica, e de novo dizendo parabéns, meu querido filho Rui Lira Cordeiro, pelos seus 26 belos anos, e que o seu futuro seja melhor ainda do que esse presente que você está vivendo. Muito boa tarde e até quinta, Caruaru.